Olá! O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, veio a uma reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente e Fiscalização e Controle do Senado para dar explicações sobre o Fundo Amazônia. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que foi autor do requerimento para a realização da audiência pública. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço, quero cumprimentar a todos que nos acompanham ao vivo pelas mídias sociais e a todos que irão nos acompanhar pela TV Senado. Senador, no requerimento que o senhor apresentou, em maio ainda, o senhor disse que o Fundo Amazônia é uma iniciativa pioneira no combate e prevenção ao desmatamento, né? Qual que é a importância do fundo hoje para a região amazônica? É muito grande, porque o fundo já aprovou 103 empreendimentos, já aplicou 1,8 bilhão de reais no desenvolvimento sustentável, no monitoramento, nas atividades florestais, e que, portanto, tem sido um grande apoio para o desenvolvimento de uma política que valorize o ser humano. E nós não podemos confundir coisas distintas. Aliás, eu queria fazer aqui um parêntese para dizer o seguinte: nem o extremismo de esquerda, nem o extremismo de direita é bom com relação à questão do meio ambiente e sobre outras questões no Brasil. O importante é o bom senso, é o diálogo e a solução dos nossos problemas para melhorar a vida daqueles que todos estão a necessitar de políticas públicas que gerem emprego, renda, desenvolvimento e uma relação social e ambiental mais justa e mais adequada. Ou seja, nós precisamos crescer? Precisamos. Precisamos gerar emprego e renda? Precisamos. Mas, ao mesmo tempo, não podemos sair destruindo tudo, porque depois pagaremos. De que forma? Perdendo as chuvas, que vai prejudicar as hidrelétricas, que vai aumentar a conta de luz. Mais ainda, que vai prejudicar o plantio de soja, que vai penalizar a nossa economia, que vai penalizar, portanto, o saldo da balança comercial, as nossas reservas cambiais. Portanto, nós precisamos construir soluções e não destruir políticas e não apresentar outras que possam substituí-las. Lamentavelmente, no caso do Fundo Amazônia, até agora o governo não apresentou uma política que possa substituir o Fundo Amazônia. E o que o governo... Mas o governo não está propondo a extinção do Fundo Amazônia. Não, mas a partir do momento que o governo criou este impasse, nós estamos no mês de agosto e no ano de 2019, mesmo tendo dinheiro no fundo, nenhum projeto foi aprovado. Ou seja, em outras palavras, está tudo parado e nada acontece. Num afã de quê? De fiscalizar as ONGs? Ora, o governo dispõe de todos os instrumentos. O BNDES é um banco público. Toda a sua diretoria, toda a sua gestão é feita pelo governo brasileiro. Então, o que falta para o governo brasileiro? Usar os seus instrumentos. E não venham com um discurso ideológico de que nós temos que ser contra porque nós somos vermelhos, ou nós somos azuis, ou nós somos amarelos, ou nós somos pretos. Não, nós somos todos brasileiros e precisamos de políticas que gerem desenvolvimento econômico com responsabilidade social e ambiental. Eu não sou um ecochato, mas sou daqueles que entendo de que a relação homem-natureza precisa ter uma releitura, sob pena de, em vez de construirmos uma sustentabilidade econômica e social, nós vamos exatamente fazer ao contrário. Vamos penalizar os mais pobres, vamos deixar os mais pobres cada vez mais excluídos, enquanto os poucos ficam cada vez mais ricos. Mas de que releitura que o senhor está falando? Eu estou falando de que nós precisamos ter, primeiro, uma administração melhor com relação às políticas públicas de meio ambiente. O meio ambiente não pode ser proibitivo. Não pode, por exemplo, impedir que uma linha de transmissão chegue a Boa Vista. Não pode impedir, por exemplo, de que uma estrada que já foi asfaltada, como a BR-319, não possa ser asfaltada. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ser destruidores de forma irresponsável e irracional, em pleno século XXI, das razões dos recursos naturais renováveis que nós temos. Zelar a uma política de meio ambiente
responsável e inteligente é garantir a permanência dos recursos renováveis para gerar mais emprego, mais renda, mais alimento para o povo brasileiro e para a nossa economia. É isso que todos queremos. Agora, nós não podemos sair, por exemplo, apontando que o INPE não está fazendo um bom serviço e não apresentamos uma evolução. Nós simplesmente desestabilizamos, criamos uma discussão e um argumento internacional contra nós, quando nós temos um grande trabalho feito e um grande dever de casa realizado. E precisamos ser recompensados por isso. Então, eu queria retomar uma intervenção que o senhor fez na audiência pública sobre a meta de desmatamento da política pública brasileira, né? E que o ministro respondeu dizendo que a meta era um absurdo, não era isso? É ok, mas se é um absurdo, nós temos que estabelecer... Mas se vai cumprir a meta, se não vai cumprir a meta, enfim... Ou seja, o que eu perguntei? Se a meta é um absurdo, qual é a proposta do governo para substituir esta meta? E qual é a proposta? Que o Ele não ministro apresentou. disse? Ele não apresentou. Ele ficou fazendo o discurso de nós contra eles, ficou fazendo o discurso de que o Acordo de Paris foi uma falácia, que prometeram 100 bilhões de dólares e que colocaram 900 milhões de dólares. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Acordo de Paris, que é muito posterior ao Fundo Amazônia, né? Foi a colocação que eu fiz. Eu disse, ministro, o Acordo de Paris Ele é data de 7 anos. 2015. O Fundo Amazônia data de 2008. Portanto, o alho com os galhos tem aí uma diferença de 7 anos. Que, portanto, não é aqueles 100 bilhões de 2015 que nós estamos discutindo. O que nós estamos discutindo é de 1 bilhão de dólares que foi colocado à disposição do governo brasileiro e que, de 2008 para cá, nós só aplicamos 500 milhões de dólares. Portanto, nós poderíamos agora estar produzindo projetos, em vez de criarmos esse enfrentamento, está arrancando 500 milhões de dólares para aplicar em novas soluções tecnológicas, em novos programas para poder gerar emprego e renda, para criar sustentabilidade, para melhorar a vida do índio, para melhorar a vida do caboclo. Ninguém conhece melhor do que eu, que venho do Amazonas, o que é a realidade do povo indígena, principalmente sendo votado como eu fui, em cada região indígena, numa relação de quase 9-1. Portanto, eu tenho no meu sangue o povo indígena. E eu sei que o povo indígena, eles querem respeito, oportunidades, avanços econômicos, sociais, mas eles também querem ter o direito às terras deles para que eles possam ter as suas próprias questões econômicas e sociais. Eles não podem ser tratados como imputáveis. A FUNAI, ela precisa ser revista. Esse discurso em relação à FUNAI é verdadeiro. A FUNAI sofre questionamentos dentro da própria população indígena, mas não pode ser uma discussão destrutiva, de confronto. Ideológica, né? Ideológica entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. E no meio de tudo isso, as populações indígenas, os caboclos, os brasileiros, sofrem porque não têm emprego. São 13 milhões de brasileiros desempregados. E nós poderíamos estar no Fundo Amazônia aplicando 500 milhões de dólares que deveriam estar sendo aplicados no Brasil e que não estão. Enquanto isso, nós estamos discutindo que a governança, que é do BNDES, que é do governo, não é bem feita. Ora, se não é bem feita, o que falta para o governo fazer bem feito? O BNDES faz a gestão do Fundo Amazônia. Faz a gestão absoluta do Fundo Amazônia. Só o BNDES faz. Então, se tem problema, o problema está dentro do BNDES. Por que não resolvem? Porque não querem. Senador, qual a avaliação que o senhor faz das declarações e das ações do governo? Mudança na estrutura do comitê gestor, do fundo, enfim. Eu acho que todo governo, o impacto eleito disso, né, para o país, democraticamente, tem o direito de fazer as mudanças. O questionamento não é o direito ou não de fazer as mudanças, é como fazer as mudanças.
A forma de fazer a mudança não pode ser destruindo e paralisando tudo. Não! Você quer fazer a mudança no comitê gestor? Faça a mudança no comitê gestor. Você quer apurar questões de aplicação de verbas, de questões... Agora, ficou muito claro na reunião de hoje que o Fundo Amazônia aplicou, através do terceiro setor, ou como querem rotular e carimbar, as ONGs. E como tudo na vida tem boas ONGs e ONGs que não são boas, que não são responsáveis, que não são eticamente comprometidas. Mas da mesma forma, no setor público, que tem 62% do recurso do fundo aplicado no setor público, também tem os bons e maus gestores. Portanto, fazer mudança é da democracia. Agora, a forma de como fazê-la é que é a questão. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A gente conversou com o senador Eduardo Braga sobre uma audiência pública com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre o Fundo Amazônia que aconteceu nas comissões de Fiscalização e Controle e Meio Ambiente. Foi uma reunião conjunta. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.